Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui e nós estamos aprendendo e ensinando matemática. Todo dia tem coisas novas e às vezes a professora diz que tem momentos que nós vamos rever algumas coisas. E agora no final desta unidade nós vamos rever algumas coisas que nós já aprendemos. E o que será que nós vamos rever na aula de hoje? Vamos ver lá na tela? Vamos rever dezenas inteiras, medir e comparar duas grandezas e sequências. Esse é o nosso combinado para hoje. E para já começar esquentando aí, nós vamos descobrir uma coisa enquanto comparamos grandezas. Veja lá na tela. Os monitores dizem que só pode brincar na roda gigante quem tiver tamanho maior do que a marquinha vermelha do medidor de altura. Veja lá. Então, os meninos estão no parque, tem o João e tem o Pedro, e eles querem brincar na roda gigante. Mas para brincar na roda gigante tem ali um item que não permite que crianças que não ultrapassem a marca vermelha não podem brincar na roda gigante. Vocês estão vendo na régua que mede a altura de quem vai entrar na roda gigante, onde está a marquinha vermelha? Vejam lá, a marquinha vermelha está ali. Qual dos garotos pode brincar na roda gigante então? O João, o Pedro, os dois ou nenhum? Você já descobriu? Somente o João vai poder brincar na roda gigante porque ele ultrapassou a sua altura no medidor de tamanhos da roda gigante. O Pedro, infelizmente, vai ter que esperar um pouquinho mais. Nem o topete no cabelo dele não ajudou ele a chegar na altura, vejam bem. E aí acontece com a gente também muitas vezes, né? Vamos ver então. Para a gente continuar revendo, aí nós já estamos vendo duas alturas diferentes, né? Nós estamos revendo esse conteúdo que nós já aprendemos em aulas passadas. E agora, para nós fazermos juntos uma atividade relembrando um conteúdo. Tem aí uns minutinhos, procure aí nas suas atividades que você pegou na escola, esta atividade onde tem o coelho e a tartaruga. A tua atividade pode não estar colorida, porque quem vai deixá-la colorida depois é você. Então, você vai pegar a tua atividade, a professora está esperando e nós vamos resolver a atividade junto aqui com a professora, certo? Encontrou a sua atividade? Precisou pedir ajuda para alguém? Ou conseguiu encontrar a sua atividade sozinho? Puxa vida, como nós já estamos aprendendo coisas e procurar aí as nossas atividades. Vamos ver juntos? Então, nós temos aqui uma proposta para nós trabalharmos. A atividade diz assim, observe a figura abaixo. Então, nós temos uma figura aqui embaixo. O coelho e a tartaruga estão apostando uma corrida. O coelho, ele anda de 2 em 2 e ele sai depois da tartaruga. E a tartaruga anda de 1 em 1 porque ela tem as patinhas curtas. O coelho já tem as pernas longas, então ele consegue ir mais longe. Vejam aí que nós temos duas medidas aí. As pernas longas do coelho são mais compridas do que as pernas curtas da tartaruga. O coelho deu uma vantagem para a tartaruga, deixou ela sair antes, mas ela vai indo de 1 em 1. E o coelho vai sair depois, mas ele pula de 2 em 2 porque as pernas dele são bem grandes. E o que aconteceu aqui na marcação do caminho do coelho e da tartaruga nessa disputa, nesta corrida? Foi numerada. As casinhas que eles vão andar são numeradas. E elas estão numeradas de 10 em 10. Lembram das dezenas inteiras? Vejam lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quem chegar no 90 vai ter vencido a corrida, vai estar na chegada aqui. Os dois estão saindo desta distância. Relembrando, né, para a gente não esquecer e treinar mais um pouquinho, uma dezena é 10, 2 dezenas são 20, 3 dezenas são 30, 4 dezenas são 40, 5 dezenas são 50,
6 dezenas são 60. 7 dezenas são 70. 8 dezenas, 80. 9 dezenas, 90. Então, vejam lá. Se a tartaruga vai sair de 1 em 1, então aqui, ó, 1, 2, 3, ela vai marcando de 1 em 1. O coelho, ele vai pisar aqui primeiro no 10 quando ele largar, mas a partir daqui ele vai contar de 2 em 2. Então, nós temos que prestar atenção nesta informação. Porque o que nós precisamos descobrir? Quando o coelho chegar até o número 70, está marcado aí na sua atividade, 70. É esse número que você vai descobrir. A professora tinha deixado oculto aqui, mas ela escreveu na sua atividade para você descobrir essa chegada no número 70. Em que número estará a tartaruga quando o coelho chegar no número 70? Vejam lá, você pode marcar aí na sua atividade. O coelho está aqui no 1 e ele vai pular de 2 em 2. Ó, conta 1, 2. Então, ele é o primeiro passo dele aqui, no 30. Depois conta mais, ó, 1, 2. Vai parar no 50. 1, 2, vai chegar no 70. Depois, se ele fosse dar mais um passo, 1, 2, 90. Então, este é o caminho do coelho. Mas eu quero saber quando o coelho estiver aqui, aonde que a tartaruga vai estar. A tartaruga anda de 1 em 1. Ela está no 20. Depois ela vai pro 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O que é importante nós observarmos? Para a gente descobrir aonde a tartaruga vai estar quando o coelho estiver no 70, então nós temos que ver quantos saltos, né? Quantos pulos o coelho deu para chegar até o 70. Ele deu 1, 2, 3. 3 pulos, ele chegou no 70. Significa que a tartaruga, a partir daqui, tem que dar 3 passos, andar 3 casas. Como ela anda de quanto em quanto? De 1 em 1. Vamos ver lá. Ó. Então, ela deu 1, vou colocar aqui para o lado de cima para a gente ver bem. 1, 2, 3. Ela deu 3 passos também. Quando ela deu 3 passos, o coelho estava no 70, ela vai estar aonde? No 50. Marque lá com um lápis colorido teu para você ver, ó, o caminho que a tartaruga fez. 1, 2, 3. Pode colocar bolinhas ali até o 3. E vai marcar com uma bolinha de cor diferente os saltos do coelho. Se ele pisou aqui a primeira vez e a partir daqui de 2 em 2, ó. 1, 2, 3. Ele estava aqui no 70. A tartaruga com 3 está no 50. Então, nós descobrimos qual que era o número oculto aqui, que era o 70. E aí, a nossa resposta vai ser 50. Então, é a resposta da tartaruga. Então, vejam lá. Descobrimos o caminho, pintamos as marquinhas. E aqui, ó, a professora tinha feito para vocês com o número que era para a gente descobrir o 70. Que foi esse número que a professora enviou para sua casa, certo? E aí nós conseguimos concluir essa atividade juntos. Descobriu também? Legal! Nós vamos fazer uma outra atividade juntos. E essa outra atividade juntas, você também recebeu da escola. Deve ter recebido no mesmo dia que você pegou essa atividade do coelho e da tartaruga. Então, observe lá no teu material esta atividade que está na tela. Veja lá, que é essa atividade que nós vamos resolver juntos aqui com a professora. Você procura, deve estar muito perto do que você já tinha, você já sabe procurar sozinho. Quem não sabe, pede ajuda para alguém que está em casa. E nunca esqueça de colocar a data de hoje, que é a data que você está fazendo essa atividade junto com a professora aqui, Luzia, na TV. Encontrou sua atividade? Então, nós vamos realizá-la junto. Então, lembre-se que hoje nós estamos revendo alguns conteúdos desta unidade. Certo? Encontrou? Encontrou a tua atividade? Vamos, então, fazer juntos. Podemos começar? Está com seus lápis? Está com seus lápis aí? Então, vamos juntos. Vejam lá, nós temos aqui a atividade, a professora deixou maior, né, para você poder ir localizando. Agora é com você.
nós vamos contar de 2 em 2, de 3 em 3, depende do que está pedindo a atividade. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 3 percursos aí para a gente descobrir os números. Alguns são de 3 em 3, outros de 2 em 2. Vamos começar aqui na primeira, né? Que número que eu tenho aqui é o número 1. Número 1, quantidade 1. Então, nós temos a quantidade 1. A professora vai marcando aqui com as pecinhas coloridas para você lembrar. Então, nós estamos hoje relembrando. 1. Só que aqui, ó, tem uma seta que diz, ele vai chegar no próximo número. Para chegar no próximo número, ele tem que somar mais quantos aqui? Mais 2. Então, eu tenho que pôr aqui, ó, mais 2. Mais 2. O que aconteceu aqui? Eu tinha uma quantidade, agora eu tenho mais uma quantidade. E quando eu vou colocar aqui, essa é a minha nova quantidade. Então, eu vou juntar tudo aqui, ó. Então, eu tenho quanto agora? 1, 2, 3. Então, neste círculozinho, você vai escrever bem bonito e caprichado o número 3. Agora, a minha quantidade é 3. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Mais... Então, nós já descobrimos que aqui nós estamos indo de 2 em 2. Então, tá lembrando a gente que para mim chegar na próxima bolinha, eu preciso somar mais 2. Então, vamos colocar lá. Mais 1, 2. Então, eu tinha uma quantidade, eu vou adicionar, juntar mais uma quantidade e vou ter uma nova quantidade. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o número que vai aqui, então, da minha nova quantidade? 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha nova quantidade é 5. Coloca o número 5 no teu círculo, capricha no número, nada de fazer mal feito, bem caprichadinho. 5. É a minha nova quantidade. Então, eu tenho 5. E eu estou indicando aqui, ó, na atividade novamente, que você vai chegar no próximo círculo e vai colocar mais 2 nesta quantidade que é a tua nova quantidade aqui. Então, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos sempre com mais 2, aqui também é mais 2. Então, vamos colocar lá, mais 2. Então, eu tenho uma quantidade, mais uma nova quantidade, eu vou ter um novo total. Então, vamos juntar tudo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A minha nova quantidade é 7. Coloca o número 7 bem caprichado lá na sua atividade. Conseguiu fazer o número sozinho? Veja que coisa. E já está ficando bem bonito o seu número. Seu caderno está ficando caprichado, suas atividades estão bem bonitas. 7. Minha nova quantidade é 7. Então, eu tenho ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou somando de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, significa que aqui, para passar para o próximo círculo, é mais 2. Então, vamos colocar lá. 1, 2. Então, eu tenho uma quantidade, mais a minha nova quantidade, um novo total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, meu novo total é 9. Então, a minha nova quantidade. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. E quando eu estiver contando essa sequência de 2 em 2, ela vai seguir como? Repita lá junto comigo, vamos, bem alto. 1, 2 não, né? Porque nós estamos de 2 em 2. 3, 5, 7, 9. E aí nós estamos contando de 2 em 2. Vamos fazer essa próxima? Que número que começa aqui no meu círculo? 2. Então, o 2 já está aqui. E ele está dizendo aqui para mim somar a quantidade de mais 2 para chegar no próximo círculozinho. Vamos lá. Então, eu tenho uma quantidade aqui. 1, 2. Para não ficar igual, vamos trocar a cor aqui. Então, eu tenho 2. Essa aqui está a quantidade do meu primeiro. 2. Mais 2. Então, vamos por lá. Mais 2. Então, eu tenho uma nova quantidade. Juntando os dois, eu tenho um novo total. 1, 2, 3, 4. Você já colocou o número 4 no teu próximo círculo aí? Muito bem. Não colocou ainda? Então, coloca. Caprichado. Veja bem o lado que você começa o número 4, gente, para não fazer o 4 virado ao contrário.
Qual é a minha nova quantidade aqui? 4. Muito bem. Então, vamos ver. Mais 2. Então, vamos ver lá. Mais 2. A minha quantidade mais essa nova quantidade, eu tenho um novo total, juntando tudo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu novo total é 6. Então, eu tenho 6 peças. Então, agora eu parto do 6 que está aqui. E o 6 mais 2 para chegar até aqui. Mais 2, vamos lá. 1, 2. Tenho 2 peças. Juntando tudo, quanto que eu vou ter lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você já tinha colocado? Conferiu? Estava correto? Muito bem. Então, nós temos 8. Aqui nós estamos contando de 2 em 2, só que nós começamos no número 2. Então, 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. E se eu tivesse que contar essa sequência de 2 em 2, então 2, 4, 6, 8. Viu que legal? Contando de 2 em 2. Só que agora nós temos aqui outra vez uma proposta. E começa no número 1. Só que agora vai somar mais 3. Então vejam lá, minha quantidade é 1. 1 mais 3. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 1 mais 3. Juntando tudo, meu novo total, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4. 4 mais 3. Então, vamos ver lá, ó. 1, 2, 3. Juntando tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu novo total é 7. Então, o que nós vimos aqui, ó? 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Então, nós contando de 3 em 3, começando do 1, 1, 4, 7. Viu como você já sabe contar bem legal e já consegue fazer as atividades sozinho? Tem gente que se antecipou bastante aí antes da professora e tá mostrando bastante capricho aí nas suas atividades, certo? Nós estamos lembrando alguns conteúdos que a gente já viu nas aulas aqui da TV, nesta última unidade, dessas últimas aulas. E aí é hora de nós relembrarmos mais uma coisinha aí. E para essa proposta, nós vamos brincar um pouquinho. Então, aí deixa suas mãos desocupadas e você vai prestar atenção no que a professora está perguntando e vai descobrir se está do lado direito ou esquerdo. Para isso, é bem importante. Cada vez que a professora fizer a pergunta, você vai levantar sua mão direita ou sua mão esquerda. Lembrando, olha lá, a sua mão direita, a sua mão esquerda, diferente da posição da professora. Você vai prestar atenção aí na sua mão e ajudar a professora a descobrir aqui. Então, aqui na bancada, a professora tem alguns cartões que nós vamos descobrir aí algumas coisinhas a respeito dos cartões. Vejam lá. Aqui nós temos 2 bonecas. Tem uma boneca que ela é mais alta, é maior. Vejam, 2 coisas diferentes que eu posso mencionar dela, de característica comparando o tamanho. Essa aqui é mais baixa, é menor. Agora você vai levantar, o teu desafio é levantar a sua mão e balançar, da qual a professora vai te perguntar. Que lado está aqui na bancada a boneca menor? E aí? Levanta a sua mão, balança aí, fala se é direita ou esquerda, vamos, vamos, vamos. Você conseguiu descobrir? Olha aqui, ela está do lado a menor. Ótimo, você descobriu que a menor está do seu lado direito. Viu lá? Seu lado direito. Levanta sua mão direita, balança ela aí. Conseguiu? Ótimo, então o primeiro desafio você já conseguiu descobrir. Vamos lá. Agora, nós temos outra situação. As árvores estão na mesma altura, então não tem a maior e a menor. Qual é a característica de comparação aqui? Aqui está cheia de frutos e aqui está
vazia em relação aos frutos. Então, cheia, vazio. Tem mais e não tem nada, tem menos. Agora a professora vai te perguntar, qual é a árvore que está vazia? É a da direita ou a da esquerda? E aí? Legal! De novo caiu a da direita. Muito bem. Balançou o teu braço certo? É o braço da direita. Ótimo. Tem um braço que está ficando com ciúmes, não foi balançado nenhuma vez. Vamos lá. Agora eu tenho dois lápis, o que foi mais apontado e o que foi menos apontado. Vejam lá. Este aqui está menor, porque já foi mais apontado. E esse está maior. Este é mais curto, este é mais comprido. Este é maior, este é menor. Veja quantas características aí nós falamos a respeito dos lápis. Agora vamos ver lá. Qual é o lápis que menor, o da direita ou da esquerda? Capricha lá. E agora, olha que legal, é o braço da esquerda. Agora que você balançou, joia. Acertou? Não errou? Legal. Então você está bem atento, prestando atenção aí nas perguntas da professora. Veja que além de prestar atenção na pergunta, você precisa balançar seu braço direito e esquerdo. Estamos lembrando uma outra coisinha lá. Vamos ver agora qual é o próximo cartão aqui que nós vamos ter para relacionar. Opa, duas crianças estão passeando com os cachorrinhos aí na praça, no parque ou na rua da casa. Só que a diferença é que tem uma criança que tem menos cachorro e a outra criança está carregando mais cachorros. Então aqui tem menos, aqui tem mais cachorros, né? A quantidade. E agora vamos ver lá, mãozinhas preparadas, vamos ver lá quem está atento. Qual das crianças tem mais cachorros? Está carregando mais cachorros? É a criança do lado direito, muito bem, balançou o braço certo novamente. Legal, você está prestando atenção. É quase que nem vivo e morto, só que nós estamos direita e esquerda. Vamos ver aqui, ó. Nós temos dois personagens aqui na bancada novamente. Vamos pensar lá nos personagens que a gente tem. Tem um maior e um menor. Tem um mais alto e um mais baixo. Este é maior, este é menor. Vamos ver qual é o cachorro que é o maior. Ele está na sua direita ou esquerda? Qual é o braço que você vai levantar agora? É o seu braço esquerdo. Muito bem. O maior está no seu braço esquerdo. Então você prestou atenção e estava atento às dicas e ao braço que você erguia para ver qual que era a pergunta da professora, certo? Então vamos ver lá. Descobrindo essas características, nós podemos descobrir outras coisas. Então hoje nós estamos relembrando alguns conteúdos. Vamos agora acompanhar com a professora uma outra recordação aí. Vamos rever um outro conteúdo e vamos acompanhar este conteúdo lá na tela com a professora. Vejam lá. Nós vamos descobrir as girafas ali estão conversando para descobrir qual é a sequência. E você também tem que estar prestando atenção, porque isso nós trabalhamos muito aqui, descobrindo as sequências. Então vejam lá, para descobrir a sequência tem algumas coisinhas aí que a gente tem que prestar atenção. Às vezes é cor, às vezes é forma e temos que prestar atenção no padrão que vai formar, que é aquele que nós vamos repetir na sequência. Então vamos ver lá, o que será que vai aparecer para as girafas e para nós descobrirmos também. Uma forma de 3 lados, um triângulo. Depois do triângulo, nós sabemos que nós vamos ter que descobrir uma sequência. Tem um círculo, os dois são azuis, mas isso não é a característica, a cor. Então a característica é a forma. Triângulo, círculo. Qual é a próxima figura que vai aparecer na nossa sequência? Um quadrado, tem 4 lados, então diferente também. Até aqui nós conseguimos descobrir o padrão da nossa sequência? Não conseguimos descobrir o nosso padrão ainda. Vamos tentar mais uma figura.
Opa, ainda não apareceu figuras repetidas, ainda temos uma figura diferente novamente. Todas azuis, mas diferente. É um retângulo. E aí? Conseguimos descobrir o padrão já? Não. E precisamos de um padrão para saber qual é a repetição dessa sequência. Opa, apareceu um triângulo, 3 lados. Nós já tínhamos visto um triângulo aí na nossa sequência. Próxima figura, um círculo. Triângulo, círculo. Então, estamos seguindo aí para nossa sequência. Descobrimos o padrão? Ainda não. Um quadrado, então tem lá triângulo, círculo, quadrado. Depois do triângulo, círculo e quadrado, um retângulo. Descobrimos aí um padrão? Pode ser que sim. Vamos ver se aparece uma outra figura. Agora nós temos um triângulo novamente. Então, nós conseguimos descobrir aí um padrão? Ó, um círculo, triângulo, círculo. Quem seria a próxima? Você já está esperto na sequência? Agora vem um. Ótimo, vem um quadrado. E depois do quadrado? Um retângulo. Ótimo. Então, nós descobrimos aí uma sequência. E essa sequência tem um padrão. Quais são as figuras que formam este padrão? Triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Então, nosso padrão é triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Depois, triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Então, nós temos aí um padrão de 4 figuras diferentes que formam a nossa sequência. Mas as girafas estão descobrindo sequências com as mesmas figuras, só que aqui com uma cor diferente. Qual será a sequência desta vez? Qual é o padrão dessa vez? Não começou com o triângulo, começou com o quadrado. Depois, retângulo. Já descobrimos a sequência? Triângulo. Depois do triângulo, que será que vem? Círculo. Descobrimos a nossa sequência, o nosso padrão? Vamos ver lá. Quadrado, novamente um quadrado. Começamos de novo. Será que começamos? Retângulo. Depois, triângulo. Se é uma sequência, está repetindo novamente, qual é a próxima figura? Um círculo. E agora, qual é a próxima que vem? Você já sabe o nome daquela figura? Ótimo. Então, vejam lá, descobrimos um padrão. Quadrado, retângulo, triângulo, círculo. Então, a próxima lá, ó. Quadrado, retângulo, triângulo, círculo. E se eu tivesse que continuar essa sequência, qual é a próxima forma que vai ser colocada lá? Ótimo, um quadrado. E depois do quadrado? Retângulo. Não lembrou desse nome? Não tem problema, com o tempo você vai ficar bem craque no nome das figuras e das formas. Depois do quadrado, do retângulo, vem o triângulo. E depois do triângulo, o círculo. Então, nós repetimos novamente nessa sequência, mais uma vez o padrão. Fechamos lá, mais uma sequência. Vejam lá. Descobrimos algumas sequências. E aí? Nós estamos relembrando coisas hoje? Estamos. E o que nós relembramos aí durante a nossa aula hoje? Vamos ver se você consegue recordar todas as coisas que nós estivemos relembrando? Olha lá, nós relembramos as dezenas inteiras, nós relembramos medir e comparar 2 grandezas e nós relembramos sequências. Do lado dessas 4 lembranças tem algumas formas ali, algumas figuras. Vejam que são todas vermelhas, elas estão seguindo ali um padrão, porque elas estão aumentando de tamanho, a mesma forma, são da mesma cor, mas elas têm tamanhos diferentes. Então, se nós fôssemos comparar, tem 2 grandezas aí, o tamanho delas, né? Uma é maior do que a outra, uma é mais alta do que a outra. E também, aproveitando as mesmas formas, né, e lembrando da nossa sequência, nós vemos lá os tamanhos maior, menor, menor ainda. Aí nós temos ali dentro dessas figuras números, que são as dezenas inteiras. E aí nós começamos lá, 10, depois 2 dezenas, 20,
3 dezenas, 30. São só essas dezenas inteiras que a gente viu durante a nossa unidade? Não, tinham mais. E olha só, nós estamos ali com um padrão. Voltamos novamente na primeira, né, e a segunda e a terceira. Só que mudou ali os nossos números, porque nós estamos relembrando também as dezenas. Daí veio 40, 50, 60. Terminamos as dezenas exatas aí? Não, ainda tem mais algumas dezenas exatas ali. 70, 80, 90. Viram que nós tivemos um padrão? Acompanhamos um tamanho, comparamos os tamanhos e pudemos ver as dezenas inteiras. E aí nós relembramos, recordamos algumas atividades que nós vimos durante este nosso momento da aula de matemática. E aí, aprendeu coisas novas? Relembrou coisas? Conseguiu tirar algumas dúvidas? É muito importante nessas aulas em que a gente rever os conteúdos, a gente aproveitar para tirar as nossas dúvidas. E tenho certeza que você tem aprendido muitas coisas e relembrado outras, porque a professora tem aprendido muito com você. Um abraço e até a nossa próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso? E hoje, para nossa aula, eu tenho uma outra aluna aqui. Semana passada foi o Joca, mas hoje nós estamos com a Amora. Tudo bem, Amora? Tudo, prof. Oi, crianças, tudo bem? E aí, Amora, acompanhou a aula da semana passada lá de casa? Sim, tudinho. Ah, legal. E você lembra de qual tema a gente conversou? A gente conversou, foi sobre a família e o ECA. O ECA, isso mesmo. Então, só para a gente relembrar, na semana passada a gente aprendeu sobre os direitos das crianças e dos adolescentes segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente também começou a falar sobre a importância da família para a nossa formação. Você escutou bastante sobre essa aula? Sim. O que você lembra que o professor comentou na semana passada? Por que a família é importante? Porque ela nos dá proteção, segurança, tá junto sempre na hora da comida, pra gente. Isso mesmo, dentre várias outras coisas, né? Então a gente percebeu que a família ela é super importante porque ela nos ensina a se tornar seres humanos melhores, para que a gente cresça, evolua, né, e consiga aí ir para a sociedade e se tornar adultos muito, muito melhores, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso tema? Então é a importância da família. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Continuar falando, na verdade, né? E os objetivos da nossa aula são compreender o conceito de família. Conceito, né? Às vezes algum de vocês ainda não entende essa palavra. Conceito é o significado. A gente vai entender o que significa a palavra família. Além disso, a gente vai observar diferentes composições familiares, ou seja, não dá pra gente falar que existe uma forma de família só, né? Existem muitas formas de família e a gente vai conhecer algumas dessas formas. E a gente também tudo isso, né, para que a gente aprenda a valorizar a importância da nossa família. Quando a gente é criança, Amora, às vezes a gente não gosta muito de uma coisa ou outra que os nossos familiares fazem, falam, né? Principalmente quando eles dizem não, mas tudo tem um porquê, tudo tem um significado, né? E a gente precisa sempre lembrar que sem eles a gente dificilmente conseguiria chegar onde a gente chega quando cresce, né? E ter aquilo que a gente tem. Então vamos prosseguir. Então, olha aí o conceito de família na tela, acompanha a leitura aí com o professor. Segundo o dicionário, família pode ser definida como pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, por muito tempo, né, muitas pessoas ainda acreditam que família, Amora, tem a ver com o sangue. Por exemplo, o sangue que está aqui correndo nas minhas veias é o mesmo dos meus pais, é o mesmo dos meus tios, e dessa forma. Mas também, claro, né? Não deixa de ser. Mas também, principalmente, hoje em dia a gente entende que família é todas aquelas pessoas que estão unidas aí por um laço afetivo, ou seja, que se gostam, que se ajudam. E aí, quando a gente pensa desse jeito sobre a família, amplia um monte de possibilidade, né? Porque muitas outras pessoas podem ser consideradas pessoas da nossa família, como, por exemplo, alguns amigos, ou aquelas pessoas que estão perto da gente, que não têm o mesmo sangue necessariamente, né? Então, todas essas diferenças aí contribuem para que a gente entenda o que é a família. Eu lembro, prof, da aula lá do ECA, tinha um desenho e daí, da Mônica. Daí falava das famílias adotivas.
Exatamente. É esse que você Exatamente. falou, que daí não é de sangue? Exatamente, também. Por isso que a gente precisa entender, né, que a família, no caso, ela não é só aquela que está uma relação sanguínea, no caso, né, com o mesmo sangue. Pode ter aqueles casos das famílias que são adotivas, que têm os seus filhos adotivos, podem ter as famílias do coração, por exemplo, um tio, uma tia que é só por consideração, que não tem o mesmo sangue do pai e da mãe, né? Então as famílias são muitas. E ali naquele texto que a gente acabou de ler, tá falando que as famílias geralmente vivem no mesmo espaço. Geralmente, porque nem sempre. Pode ser, por exemplo, que tenha uma família, né, onde a mãe viva com o filho numa casa e o pai possa viver longe. Ou o filho more com os avós e os pais morem longe. Então, existe muita família diferente, muita família diversificada e é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Ah, legal. E para a gente ver todas essas formas de família, a gente vai ler uma história. Então, você que está aqui, né, Amora, e as crianças que estão aí em casa, tem que prestar bastante atenção que a gente vai conhecer várias formas de família, tá? Por meio de uma história. E essa história, ela se chama Drufis. Ela é de uma escritora, né, chamada Eva Furnari. Que legal. E ela não só escreveu, Amora, esse livro, ela também, no caso, fez todas as ilustrações. Foi ela que criou todos os desenhos que a gente vai ver ali ao longo da história. Tá? Então, ó, presta atenção, escuta bem atento, observa bastante as imagens, porque depois que a gente lê a história, o professor aí vai fazer algumas perguntas para você, Amora, e para as crianças que estão aí em casa. Tá bom. Certo? Então, vamos lá para a nossa história. Drufis. Os Drufis são seres parecidos com a gente, só que menores. No mundo deles, tem escola, professor, aluno, lição de casa. Essa é a professora Rubi. Quando a professora Rubi quer dar uma tarefa diferente aos seus alunos, ela leva sua caixinha de surpresas para a sala de aula. Essa caixa tem dentro uns cartãozinhos com lições especiais. Às vezes é algo intrigante como: desenhe um gato invisível com uma caneta sem tinta. E às vezes os desafios são mais trabalhosos ainda, como esse que vai aparecer aí na tela. Tire uma foto de sua família, escreva umas coisinhas interessantes ou desinteressantes sobre ela. Podem ser detalhes dramáticos, patéticos, poéticos, o que você quiser. Também vale inventar. A Prof. Rubi achou as respostas da tarefa tão adoráveis que guardou com carinho todos os trabalhos dos seus 16 alunos. E esses 16 alunos se chamam Pipoco, Zizi, Veifou, Dô, Tico, Fifi, Biju, Grebes, Elisbeth, Tusto, Tufo, Dinho, Tule, Tatinka, Nifi e Nii. Esses são os 16 alunos da professora Rubi. E agora eu vou compartilhar algumas das histórias desses alunos aí sobre as suas famílias, certo? Vamos começar então pela família Gorrinhos. Meu nome é Tusto. Minha família tem 4 pessoas e 4 bichos. Os cachorros Todd e Jobim, a gata Federica e o hamster da vovó, o Ha-Ha-Ha. Eu e meu pai gostamos dos cachorros. Minha mãe prefere gatos. Minha avó gosta mesmo do hamster dela. Nós amamos todos os bichos, tirando as baratas e os pernilongos. Desses, a gente não gosta. Então, essa é a família Gorrinho. Vamos para a próxima. Olha lá a família Ui. Nós somos Zizi e Fifi, irmãs gêmeas idênticas. Nós vivemos preocupadas com nosso pai, Ops, Ui. E os nossos tios, tio Dó, tio Dói e tio Ai. Eles trabalham na fábrica de canivetes. Papai sofreu um acidente em seu trabalho e levou 5 pontos na testa. Próxima família, a família Balum. Família Balum. Na minha família, só falamos de um assunto: festa, festa, festa e festa. Meu tio Murchum tem depressão. Ele não fala de festa. Tio Bum trabalha em festas como meus pais, mas não gosta de crianças. Então, qualquer coisinha, ele estoura. Família Tampinhas. Meu nome é Tico Tampinha. Esses são meus irmãos. A coisa que eu mais gosto de fazer é estudar a vida dos insetos, principalmente insetos peçonhosos. Também gosto de escrever
E no futuro, eu quero escrever uma história sobre a minha família. Essa história vai se chamar A Guerra dos Tampinhas. Próxima família, família Soufflé. Eu sou a Biju. Um dos meus pais se chama Nick Soufflé. Ele é estrangeiro e tem sotaque. Ele é um chefe de cozinha muito famoso de um restaurante de comidas lá da terra dele, Fritemburgo. Mas aqui em casa, quem cozinha é meu outro pai, o Croissant. Quando crescer, quero ser chefe de cozinha também. Próxima família, família Zoom. Minha família tem 3 pessoas, contando eu, descontando meu pai que já morreu. Tenho saudades do meu pai. Ele era palhaço e eu também vou ser. Meu primo e eu faremos uma dupla, o Dô e o Dinho. Família Clown. Eu sou o Dinho, que vai fazer dupla com o Dô. Minha mãe está grávida e o pai do bebê é o Nunco, meu padrasto. Meu pai é Neurônio Clown, que agora é casado com a Neleca, que é a mãe dos meus 2 irmãozinhos. Família Cabelo Blue. Eu sou o Tufo. Esse é o meu pai Bob. Ele é separado da minha mãe e mora em outro lugar, na Champulândia. Estou aprendendo a língua que se fala por lá, o champulês, pois vou visitá-lo no ano que vem. Minha mãe se chama Tuna e namora o Chanderléu. Família Brong. Eu sou o Grebs. Meu pai se chama Frosky. Ele é coisólogo. Coisólogo. Ele estuda a rebimboca das parafusetas, um trabalho muito trabalhoso. Ele analisa objetos raros, dá nomes, classifica e tenta explicar para que servem. Quem cuida da casa são as minhas tias, a tia Corbina Furbeta, a tia Corvélia Mirtila e a tia Cornetona Bu. Família Padoca. Eu sou a princesa Elisbeth. Meus vestidos são todos cor-de-rosa. Mas eu preferiria que fossem da cor do meu time de futebol ou da cor de uma nave espacial. Esses aí são os meus pais, o rei Pompão e a rainha Bargarete. Papai queria ser padeiro, mas ele é filho do rei, teve que ser rei. Eu sou filha única e meus pais querem que eu seja rainha, mas eu queria muito ser jogadora de futebol ou astronauta. Família Bottom. Eu sou o Tule. Minha mãe, Juta, é estilista. Meu irmão Jersey e eu também queremos ser estilistas. Vamos fazer um desfile de roupas para cachorros. E nesse dia teremos muitos convidados. Nossas mães, vovó Crochê, bisa Musselina, vovô Kilt e vovó Paetê, Dinda e o tio Hip. E essas são todas as famílias da história do mundo Drufes. Bastante família diferentona, né, Amora? Nossa, muito legal! Então, ó, a gente já tem uma perguntinha aí pra gente fazer uma reflexão. As famílias das histórias são todas iguais ou são diferentes? Ai, todas bem diferentes. Bem diferentes. O que você achou interessante aí de todas essas famílias que a gente acabou de ler na história? Ai, elas eram tão diferentes. Aí tinha a família Balloon, eu nunca vi. Família Balloon, né? Podia ser até coisa inventada, era inventada ou não? Mas a atividade da professora, ela permitia. Lembra que na atividade estava escrito que podia inventar também? As histórias não precisavam ser só reais. Então dava para inventar. Ali também aquela história que conta aquela família dos reis e rainha, eu aposto que a aluninha também acabou inventando, né? Provavelmente eles não são reis e rainhas. Mas o mundo em que eles vivem, o mundo dos Drufes, ele é um mundo parecido com o mundo da gente, como a professora colocou lá. E cada aluninho dela escreveu essa historinha relatando um pouquinho sobre a sua família, né? Muito joia! E todas elas são bem diferentes. Então vamos ver o que está a reflexão aqui. Então essas famílias, elas têm características, né? E agora a gente vai observar um pouquinho de cada uma dessas características. Vamos olhar lá na tela, então. Características da família Gorrinho, a primeira família que a gente viu. Antes do professor começar a contar as características da família, eu quero que vocês observem ali que a autora do livro, né, ela criou todos os desenhos, todas as representações a partir dos seus próprios dedinhos, tá vendo lá, Amora? É verdade, muito legal. Então ela criou dessa forma por meio dos seus dedinhos, né? Então vamos ver lá qual que é a característica da família Gorrinho. Então, o Tusto e o pai gostam de cachorros. A mãe gosta de gatos. A avó gosta do hamster.
A família gorrinho é composta por um pai, por uma mãe, por um filho, por uma avó e pelos animais de estimação. Todos eles consideram os animais como parte da sua família. Olha que coisa diferente aí, né? Então, olha a perguntinha que está aí na tela. Você possui animais de estimação? Considera eles como parte da sua família? Você tem animalzinho de estimação, Amora? Eu tenho. Tem? Quantos? Eu tenho 2. 2? E elas são da tua família? Você acha que elas são da tua família? Ai, claro que são. Por que você acha isso? Ai, de manhã cedinho, assim, quando eu acordo, elas já estão lá esperando do meu ladinho. Bem bonitinho, né? Ali pra ganhar a comidinha, a ração. São 2 gatinhas. Ah, é gatinha! Ah, que legal. Eu tenho 2 cachorrinhos, sabia? Aí. Aham. E o nome deles é nome de gente. Aí, prof. Quer saber o nome deles? Aí eu quero. Ó, eu já vou falar pra vocês que se tiver algum aluno aí com o nome igual dos meus cachorros, não se sintam ofendidos, porque eu amo demais os meus cachorros. O nome do meu cachorrinho, né, um cachorrinho macho, ele se chama Haroldo. Ai, que legal. E a cadelinha fêmea, ela é a Helena. Ai, que lindo. E eu também considero eles como se fossem parte da minha família, né? Ai, eu quero contar o nome das minhas gatinhas. Posso? Conta então. Como que é? É Pete, que é a mamãe, e a filhinha dela, que é a Xena. Xena, Pete Xena. Ah, legal. Muito 10. Então, existem famílias que sim, consideram os animais de estimação como parte da própria família, né? Olha, uma outra espécie, né? Porque nós somos seres humanos e os animais, lá no caso, são os cachorros, ou os gatos, ou o passarinho, ou uma tartaruga, né? Mas o sentimento que a gente desenvolve por esses animais, ele às vezes é bem grande, por isso que a gente acaba considerando eles como se fosse da nossa família, assim como aí no caso da família Gorrinhos, aí que tem 4 animaizinhos, né? Vamos ver a próxima família, então? Ai, vamos. Olha aí na tela. Vamos. É a família Ui. Ui. A família Ui, né, tem a Fifi e a Zizi, que são irmãs gêmeas idênticas, ou seja, elas têm aparência igualzinha, mas muito diferentes entre si. Elas são muito diferentes, a personalidade delas é diferente, né? O pai, Ops, Ui, e os tios Dó, Dói e Ai trabalham em uma fábrica de canivetes em um serviço muito perigoso. As meninas se preocupam com a profissão de seus familiares. A família Ui é composta pelo pai, pelos tios e pelas irmãs gêmeas Fifi e Zizi. Então, nesse caso, a família Ui é uma família que não possui a figura da mamãe, no caso, né? É verdade. Então, olha aí como é um modelo que também tem de família, né? Será que é a família de médico ali? Não. Ah, eles trabalhavam com uma fábrica de canivetes, lembra? É verdade. É, Eles se machucavam, né? Ai. Isso. Olha a pergunta que está aí na tela. Algum familiar seu trabalha em algo perigoso? Por que o professor está fazendo essa pergunta? Porque, se vocês lembrarem da história, tanto a Fifi quanto a Zizi, elas tinham muita preocupação em relação ao trabalho dos pais, né? E a gente sabe que alguns familiares, eles podem aí, às vezes, trabalhar em algo, né, que seja perigoso, e isso dá preocupação para os outros familiares. Verdade. Na tua família, tem alguém que trabalhe com algo perigoso? Olha, pensando, não tem. Não? Não. Então, o meu pai não tem um trabalho perigoso, mas, por exemplo, ele tem um trabalho que é um pouco pesado demais, né? Então, ele chega sempre muito cansado em casa, porque é um trabalho que ele exige muito esforço, né? Então, nas nossas famílias, eu aposto que na de vocês aí de casa, pode ser que tenha aí algum familiar, aqueles que vocês pensam assim, poxa, que bom seria se ele tivesse um trabalho, né, que fosse mais tranquilo, que não fosse tão arriscado. Então, na nossa família existem muitas pessoas, e essas pessoas podem trabalhar em algumas coisas que não são tão saudáveis, né? Peraí, lembrei agora. Mas sabe que pode ser um pouco perigoso o trabalho do meu papai? Porque ele separa bastante peças, assim, sabe? Numa indústria lá. Ah, e daí, eles têm lugar bem alto, assim, tem que subir na escada. Tem que tomar bastante cuidado, né? Vai que caia também, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Vamos lá para a família Balloon, então. Olha na tela. A família Balloon, todos amam festa, menos o tio Murchum, que tem depressão. A família Balloon é composta pelo pai, pela mãe, pelo filho e pelos tios. Olha a pergunta que vai aparecer lá, Amora. O que é depressão? Algum familiar seu tem ou já teve depressão? Você sabe o que é depressão? Depressão. É algo, com sentimento, não? Sim, tem a ver com sentimentos. Tem?
Assim, Amora, você vai descobrir a partir quando a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida e nem sempre a gente consegue reagir de uma forma positiva, né? Por exemplo, surge um problema, às vezes a gente pode pensar assim, não, ele vai passar esse problema, é só um período ruim, é só um período difícil. Mas tem outras vezes que a pessoa, ela não consegue entender dessa forma, né? Ela não consegue sentir dessa forma e ela acaba entrando numa tristeza muito profunda. Então, a depressão, né, no caso, é uma doença que afeta as pessoas, que afeta o humor delas. Muitas vezes elas ficam muito tristes, muito desanimadas, não querem conversar com outras pessoas. E eu vou te contar uma coisa, a depressão ela é considerada aí, né, no caso, como a doença do século. Ou seja, muitas pessoas têm depressão. Né? Tem amiguinhos meus agora na pandemia. Sim, a pandemia tem trazido muito disso. Eu entendi, agora eu sei o que é. Então, se por acaso você, né, e vocês aí de casa tiverem algum familiar que tenha depressão, vocês precisam apoiar essa pessoa, entender ela, tentar ajudar de alguma forma, tentar animar essa pessoa, né? E nunca achar que é uma besteira, que é uma coisa da cabeça da pessoa. Porque tem muita gente que acha que depressão é uma bobagem, assim, sabe? Nossa! Acha que, assim, a pessoa tá triste porque ela quer, a pessoa tá mal porque ela quer, e não é bem assim, né? Cada um tem os seus sentimentos e só a pessoa pode saber pelo que ela tá passando, né? Pra gente que não tá nessa situação, resta tentar ajudar os nossos familiares que possam ter essa doença, né? Sim. Bom, vamos ver então a próxima família, a família Tampinhas. Tico Tampinha não fala muito sobre sua família na história, mas ao que tudo indica, eles estão passando por uma situação difícil, né? A família Tampinha é composta pelo pai, pela mãe e pelos 3 filhos. Tico ama estudar a vida dos insetos e também adora escrever. E por que será, né, que dá para entender ali que pelo jeito eles estão passando por uma dificuldade na família Amora? Porque ali ele escreve o título da história que ele quer escrever, né? No caso, o título é A Guerra dos Tampinhas. A gente reparem aí na imagem que o professor vai mostrar para vocês aí na tela. Reparem que ali no cantinho, tá aparecendo ali no caso, né, os pais do Tico. E eles estão com uma cara meio fechada, né? E um balão cheio de rabiscos ali. Então, isso está dando a entender que eles não estão passando por um momento difícil na família, né? Então, olha a pergunta. Ou melhor, não é uma pergunta, é uma afirmação. O professor quer explicar sobre isso agora. É comum que existam problemas em todas as famílias. Muita gente acha, né, que a família é perfeita, que a família é maravilhosa, que nada dá errado. Mas a verdade é que a convivência, sabe, Amora, ela gera alguns problemas, gera alguns conflitos. Então, é muito comum que aconteçam brigas, que aconteçam algumas confusões, mas o que importa é que isso passe e que as pessoas fiquem bem, né? Agora, se tem brigas, se tem confusão e as pessoas só estão se machucando, então o ideal é que essa família encontre uma maneira de sair dessa situação, né? Verdade. Mas é comum, infelizmente, mas é comum. Às vezes eu me desentendo, brigo um pouquinho ali com a minha irmã adolescente, mas já a gente conversa, então é normal. É normal, Tá. Vamos ver então a próxima família. Vamos ver. As características da família Soufflé. Na família Soufflé, todos amam cozinhar. Biju quer seguir a profissão de um dos seus pais, ser cozinheiro. Então a família Soufflé, ela é composta pelos 2 pais e pelo filho Biju Soufflé. Então, olha que legal aí, a profissão dos pais é cozinhar e o filho já quer seguir a mesma profissão, né? Olha a pergunta que está aparecendo aí na tela. Você sente vontade de seguir a mesma profissão de algum familiar? Você, Amora, já sentiu vontade de seguir a profissão de algum familiar? Aí eu já. O quê? Aí a minha irmã, quer dizer, minha irmã não, olha, minha tia, ai. A minha titia, ela é professora. Professora? Ah, que legal. Eu acho tão lindo a dedicação dela. E você quer ser professora? Porque ela faz tanta coisa legal, ela pensa tanto nos alunos dela. Ela legal. faz toda a diferença na vida isso deles, aí. sabia? Eu também, por incrível que pareça, a gente nem combinou aqui com a Amora, né? Mas eu também tinha uma tia, o nome dela é Joelma, né? E ela sempre foi professora e eu via nela a vontade de ser professora. Então pode ser sim que nas nossas famílias, às vezes tem algum familiar que exerça alguma profissão, né? Que seja alguma coisa que no futuro a gente pensa assim, eu também quero ser igual ao meu familiar. Isso é muito legal também, né? Vamos ver a característica da próxima família, então. Vamos. A família Zoom. A família Zoom é composta por 3 pessoas, menos o pai, que já é falecido. O pai era palhaço e do Zoom também quer ser. Olha, mais aí uma criança que quer seguir a profissão de um familiar, né? A família Zoom é composta pela mãe e pelos 2 filhos, Do e Titila. Então aqui a gente já tem uma história um pouquinho triste, né, Amora? É verdade. Então vamos ver o que aparece ali, ó. Você já perdeu algum familiar que gostava muito, Amora? Ai, eu já. É?
Triste, né? É. Eu também já perdi já perdi não somente um, né? Perdi as minhas duas avós eram muito importantes para mim e elas faleceram. E nesse momento agora que a gente tá vivendo, Amora, né, tá acontecendo muitas mortes, infelizmente, né? E pode ser que algumas das crianças que estejam aí em casa já tenham sentido esse tipo de situação também, né? É muito triste, mas a gente sempre precisa tentar lembrar de tudo de bom. Olha, por exemplo, o exemplo da família que a gente acabou de ver, né? A filha, embora ela tenha muita saudade do pai, ela quer aí no futuro também ser um palhaço, né? O filho, né? Quer ser um palhaço como o pai. Então é uma forma até, de certo modo, de prestar uma homenagem, né? Porque o professor já falou em outras aulas, infelizmente a gente não é eterno, né? As pessoas, assim como a gente nasce, um dia a gente também vai falecer, a gente vai morrer, né? Isso é muito triste, é muito ruim, mas é algo natural da vida, né? Então, vamos prosseguir. Família Clown. Os pais de Dinho Clown são separados e já possuem suas próprias famílias. A mãe de Dinho está grávida de seu padrasto, que ela chama de pai. A família Clown é dividida em duas famílias. A da mãe, seu padrasto e o futuro meio-irmão, e a do pai, sua madrasta e seus 2 meio-irmãos. Vamos ver o que aparece aí na tela então. Olha lá. Ao longo de uma relação, um casal pode acabar se separando. Assim, a família acaba se dividindo e ganhando novos integrantes. Então, a gente acabou de falar, né, Amora, que às vezes as pessoas, um casal, ele pode começar a entrar em conflitos, né? Uma família pode começar a entrar em conflitos e pode ser que eles percebam que não dá mais para ficar juntos, né? É uma situação muito triste para as crianças, é uma situação muito triste para os filhos, para os familiares como um todo, né? Mas, às vezes acontece, né? Ninguém quer que as pessoas fiquem brigando sempre, né, Amora? Não é bom. Então, eu via isso no meu tio também. É comum, né? Separações acontecem só que mesmo. Daí ele se separou, daí agora o meu primo tem uma mamãe, uma madrasta tão legal. Então a gente tem que pensar assim, olha, que triste, mas tentar conviver bem, né? E tentar entender, porque às vezes quando a gente é criança a gente não entende a cabeça dos adultos, né? E nem tem por que entender também, porque a cabeça do adulto é muito complexa. Mas assim, só pensa assim que talvez vocês ganhem novos familiares, né? Como nesse caso dessa família que a gente acabou de ver. Vamos prosseguir então. Tá bom. Olha lá a família Tabelo Blue. Os pais de Tufo são separados. O pai não mora na mesma cidade que Tufo, mas eles se comunicam por cartas e nas visitas frequentes que o pai faz a ele. Tufo mora com a sua mãe, Tuna, que tem um namorado. Ela tem um salão de beleza. Então, é mais um caso de uma família, né, onde os pais são separados e, no caso, o pai ele já mora distante aí, né, no caso do filho, mas eles se comunicam. Você tem algum familiar que mora distante de você? Eu tenho. Tem? Então, a minha família também. Meus pais não moram aqui em Ponta Grossa, moram em outra cidade, né? Não é tão distante, mas a gente sempre conversa, né, pela internet, então a internet ela é muito boa. Deixa eu te contar uma coisa, sabia, Amora, que há um tempo atrás era super difícil a gente se comunicar com as pessoas? Alguns anos atrás, quando a internet ainda não era tão evoluída, né, a tecnologia não era tão evoluída, então ficava muito complicado de conversar com as pessoas. Mas hoje em dia dá pra gente fazer isso a todo momento, né? Liga lá pelo áudio, consegue ver a pessoa. Chamada de vídeo, exatamente. Existem muitas maneiras de a gente conseguir se manter perto das pessoas mesmo que elas morem distantes. Né? Verdade. Vamos ver então a próxima família, a família Padoca. Então essa é a família lá da criança que achava que, né, escreveu que era uma princesa. Elisbeth é uma menina que não queria ser rainha e sim jogadora de futebol, mas ela é filha de reis, então seus pais querem que ela se torne uma rainha. A família de Elisbeth é composta por pai, mãe e filha. O pai também não queria ser rei e sim padeiro, mas ele não teve escolha. Antes da gente comentar sobre essa família, a gente vai ver sobre outra aqui, ó, que tem uma história mais ou menos parecida, que é a família Bottom. Então vamos lá. As mães de Tully são estilistas. Todas as pessoas da sua família trabalham com moda. A família Tully é composta por suas 2 mães, 2 filhos, avós, bisavós, tio e madrinha. Os 2 filhos querem seguir a profissão das mães quando crescerem. Então, olha o que está aparecendo aí pra gente. Nossas famílias podem sim nos incentivar a seguir a profissão que elas querem, mas a decisão sempre será nossa. Então, a gente viu 2 famílias, né? Uma delas onde a filha, né, não queria seguir, não queria se tornar rainha, né? E a outra onde os 2 filhos queriam ser estilistas como as mães. Então, a reflexão que fica aí é que sim, a nossa família tem todo o direito de falar pra gente assim, olha, quando você crescer, você pode ser isso, pode ser aquilo, você pode seguir a profissão do papai, da mamãe, do vovô, do tio, enfim. Mas, na verdade, a decisão sempre vai ser de quem?
Na família. Nossa, né? Porque tem muita coisa ainda para acontecer na vida até a gente crescer. Então, a gente pode achar um máximo a profissão de algum familiar, mas no futuro a gente pode entender que aquilo não é tão mais legal, a gente não quer praticar aquilo, né? Então, a decisão sempre vai ser nossa do que a gente vai se tornar profissionalmente no futuro. Vamos prosseguir, então. Vamos. Olha lá, já terminou as reflexões, as características da história. Alguma família se parece? A sua família se parece com alguma da história? Agora que você viu mais detalhadamente cada tipo de família. Acho que sim, porque eu tenho mamãe, papai e uma irmã. A gente viu várias, né? Em várias das famílias a gente viu coisas que aconteceram, seja pela quantidade de pessoas que moram na casa, pela quantidade de animais, ou por uma situação difícil, como a depressão que a gente falou. Enfim, essa história aí traz muitas formas de família e muitas situações que ajudam a gente a refletir sobre as coisas que acontecem, né? Vamos prosseguir. Bom, a história nos ensina que família, olha as coisas que essa história nos ensina. Que a família é quem está lá sempre para nós e que nos apoia. São pessoas em quem podemos confiar, com quem brincar, viver e quem gostar. São pessoas que nos ajudam nos momentos difíceis e que cuidam de nós. É um conjunto de pessoas que gostam umas das outras, às vezes podem discutir, mas depois fazem as pazes. É um apoio, ou seja, que nos dá conforto quando mais precisamos nos bons e maus momentos. São pessoas unidas que confiam umas nas outras e não é necessário que a família sejam mãe, pai, irmãos ou avós, pois os nossos amigos são também família e os animais de estimação também. São aquelas pessoas que nos ajudam, que nos compreendem e que nos avisam quando estamos errados. É a coisa mais importante e que mais precisamos ao longo da vida. É ter pessoas perto de nós que querem que sejamos felizes e nos ensinam a sermos melhores pessoas com os outros e para nós próprios. É alegria, confusão, entendimento, igualdade e desigualdade. São laços que se criam e é a coisa mais importante e que mais precisamos ao longo da vida. Então, por tudo isso, a família é super importante, né? Quanta coisa! Bom, a gente tá chegando no finalzinho da nossa aula e a gente vai dar uma olhadinha agora na tarefa de casa. Dá uma olhada aí. Então, a tarefa é a seguinte, aí tem 10 dedinhos, né, a mãozinha, e da mesma forma que a autora fez no livro, vocês vão criar as personagens em cada dedinho. Então, olha aqui, ó, o professor fez atividade, já para vocês terem uma ideia aqui de como é a minha família, no caso aqui, né? Aqui eu fiz, olha aqui, ó, eu fiz a minha família de quando eu era criança. Então, tô eu aqui, né, a Fernando, a minha mãe, a Magda, meu pai, o Daniel, a minha irmã, a Laís, e aqui eu coloquei a minha cadelinha Rottweiler, que era a Duda. Então, se a tua família tem mais de 10 pessoas, não tem problema. É só você virar a página, contorna a tua mãozinha e aí completa com quantos familiares faltarem, né? Porque a gente sabe que tem família que é pequenininha e tem família que é bem grandona. Bom, vamos dar uma olhadinha pra gente ver se conseguiu alcançar os objetivos da aula? Vamos! Então, olha lá. A gente compreendeu o conceito de família? Sim. A gente observou diferentes composições familiares? Sim. E a gente aprendeu aí a valorizar a importância da nossa família? Sim. É claro que tudo isso, né, são todas as habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida inteira, né? Mas aqui nessas duas aulas sobre a família, a gente viu aí um pouquinho sobre a importância dos nossos familiares, né? Que são as pessoas que nos amam muito. Então, olha a frase que fica aí do dia. A qualidade mais universal é a diversidade, pois nada no mundo é exatamente igual. Então, não tem como a gente querer dizer que as famílias precisam ser todas do mesmo jeitinho, né? As famílias, cada uma tem o seu jeito e o que importa é que eles nos amem e cuidem de nós, certo? Vamos ler a nossa frase, então? Vamos! Vamos lá! Juntos podemos construir um mundo mais humano. Um beijo, crianças. Façam atividade aí em casa e se cuidem. Pode deixar. Tchau, tchau. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Prof. Catarina aqui com vocês. Vamos para mais uma contação de história. Quem que se lembra o livro que a gente começou de ler na aula passada? Isso, o livro é o título Sábado. Então vamos terminar de ler? Vamos aqui com a prof. Quem que se lembra o que tinha acontecido no livro já? Isso, as personagens eram a Ava e a mãe dela. E elas gostavam muito do sábado porque elas aproveitavam juntas, né? Então, o que aconteceu? Elas fizeram uma programação, iriam primeiro na biblioteca, assistir a contação e deu certo?
Não tinha condição de história naquele dia. Depois, onde que elas iam? No salão. E deu certo o salão delas? Também não. Elas arrumaram o cabelo, né? Mas daí veio um carro, espirrou água e desmanchou todo o cabelo delas. E onde que elas iam por último? No parque, que também estava bem tumultuado, não era do jeito que elas esperavam, né? Agora, vamos ver onde que elas vão agora. Será que vai dar certo o final de semana delas? Vamos ver. Então, nós paramos aqui, ó, quando elas estavam no parque, cheio de gente, que elas não conseguiriam nem ouvir nada. O que aconteceu? Elas pararam, fecharam os olhos e puff, respiraram bem fundo. Não se preocupe, Ava, sua mãe consolou. Hoje vai ser especial, hoje vai ser esplêndido e, olhem aqui, hoje vai ser terrível se a gente perder aquele ônibus. Então, zoom! Lá foram as duas para o único e super especial espetáculo de marionetes. Conseguimos! Ava comemorou quando elas chegaram no teatro. Ainda bem! A mãe de Ava soltou um suspiro aliviada. Viva o sábado! Elas celebraram. Ingressos! A senhora da porta cantarolou. A mãe de Ava vasculhou sua bolsa, mas as entradas não estavam lá. Oh, não! A mãe de Ava deu um grito sufocado. Deixei os ingressos em cima da mesa. Enquanto Ava observava, sua mãe se encolhia. Deu tudo errado. A contação de história foi cancelada, nossos penteados foram arruinados, o parque estava um tumulto e agora vamos perder o espetáculo de marionetes. Desculpe, Ava, esperamos por isso a semana inteira e eu estraguei tudo, estraguei o sábado. A Ava ficou quieta por um instante, então ela fechou os olhos e puff, respirou bem fundo. Não se preocupe, mamãe. A Ava consolou. Hoje foi especial, hoje foi esplêndido. Os sábados são maravilhosos, porque passo eles com você. Então, devagarinho, de mãos dadas, lá foram elas. Quando chegaram na porta do seu apartamento, a Ava se voltou para sua mãe. Ela tinha uma ideia. E se nós... A Ava começou... a gente podia... Sua mãe continuou. O que será que elas vão aprontar? E assim fizeram. Olha o que elas estão fazendo aqui, gente. Olhem aqui na ilustração. Ah, que lindo! Que dia mais lindo! E assim terminou a nossa história. Agora olhem. Como que se chama essa parte do livro mesmo? Guarda, muito bem, só que essa é a última guarda aqui, da capa de trás. Lembra que tinha um calendário lá na primeira guarda? Nesse também tem. E olha, o dia 30 já foi marcado com um X. E na lista de desejos aqui, as marionetes também foram marcadas. Porque elas fizeram, né? Vocês viram na ilustração que elas conseguiram fazer o teatro de marionetes, né? Agora, muito bem, terminamos a história do sábado. Vamos para a tela com a prof. Vamos para a tela para fazer o nosso quiz. Isso, nosso quiz. Vamos ver? As alternativas a seguir são verdadeiras ou falsas? Então, tem várias alternativas aqui sobre a história. Será que elas são verdadeiras ou falsas? Vamos ver? Todos os planos de Ava e sua mãe deram certo. Deram certo, gente? Não, deu tudo errado, tudo do jeito que elas não planejaram. Então, falsa. A segunda. Um carro espirrou água e molhou seus cabelos. Verdadeiro? Verdadeiro, né? Foi isso que aconteceu. Elas saíram do salão e um carro espirrou água e desmanchou o cabelo que elas arrumaram. A mãe de Ava esqueceu os ingressos para o espetáculo de marionetes. Verdadeiro? Verdadeiro também. Ela esqueceu, deixou lá no apartamento os ingressos. Vamos ver a próxima?
Como você acha que Ava e sua mãe estavam se sentindo nesse sábado? Como será que elas estavam se sentindo? Frustradas, porque estava dando tudo errado que elas planejaram, né? O que elas decidiram fazer quando chegaram em casa? Isso estava lá na ilustração que eu mostrei para vocês. Quero ver quem prestou bem atenção. O que elas fizeram? Vamos ver? Elas fizeram o seu próprio teatro de marionetes. Criaram seu próprio show de marionetes, né? Então elas conseguiram assistir as marionetes, que elas mesmas fizeram com meias. Vocês viram? Que elas fizeram os fantoches das marionetes com meia? Isso! Como elas terminaram o dia? Será que elas terminaram tristes? Acho que não, né? Elas terminaram o dia com raiva? Também não. Será que elas terminaram o dia felizes? Isso, muito bem, elas terminaram o dia felizes, porque elas passaram o dia juntas, né? Muito bem. Então, essa foi a nossa história de hoje. Nós terminamos de ler o livro do sábado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima aula.